Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava nas mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu, foi para um outro lugar. As multidões o procuravam, indo até ele, e tentavam impedi-lo que o deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derribaram o inferno infernal. Nossa Senhora Menina, estamos aos vossos pés, suplicando em clemência. Sua natividade chega, por isso queremos apresentar a vós as nossas súplicas, suplicando por clemência. Nossa Senhora Menina, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede nosso refúgio contra as maldades, as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz vos sejam dadas abundantemente por meio de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, na ação do Espírito Santo. Paulo, na carta aos Colossenses, vai nos deixar uma mensagem da seguinte maneira: a palavra de Deus está produzindo frutos e se desenvolve desde o dia em que ouvistes a graça divina e conhecesses verdadeiramente. Ou seja, Cristo é a verdade, a palavra dele é a verdade. Ao ouvir, ao praticar a palavra, ela deve produzir frutos em nós, frutos em abundância. O que é esse fruto? À medida que assemelho a Cristo, busco a Cristo, a minha vida deve ser mudada pela graça de Deus. Deve ser transformada pela graça de Deus. Por isso, a oração produz fruto. Muda o caráter, muda o jeito de pensar, muda o jeito de agir, e a palavra santifica, faz. É a palavra que faz. Lembrando que o verbo se fez carne. A palavra é o logos, é o agir de Deus em nós. A palavra meditada,
a palavra cantada, que nós cantamos na missa, a palavra proferida pelo gesto sacramental. Ele tomou o pão, deu graças, partiu. É a palavra que transforma e muda. Se a palavra de Deus já não diz mais nada para a gente, é porque a gente lê sem fé. Ou medita sem fé. A palavra é a ação de Deus em nossas vidas. E nós vimos isso na palavra de hoje do Evangelho de Lucas. Jesus acabou de sair da sinagoga. E na sinagoga, lá se celebra o Shabat, o dia do descanso da criação. O descansar. Então ninguém faz nada, além de ir somente à sinagoga estudar a Torá. Então quero lembrar aqui, nós não fazemos isso no sábado, é no domingo, dia do Senhor. Temos missa aqui no sábado, mas a preferência é o domingo, dia do Senhor, que é o dia da ressurreição. Ressuscitou, como disse, no terceiro dia. O início da semana e o primeiro dia da semana, o oitavo dia, é o dia da recriação da natureza e de nós. É como se restaurasse tudo em Cristo. Como não? É isso. Cristo restaurou nele mesmo todas as coisas. E a missa dominical, de irmos, de cumprir não somente o preceito, mas amá-lo. Acabou de sair e Pedro vai para a casa de... Aliás, Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro. É lá que Jesus sempre vai. Lá e Lázaro. Nessas duas casas. Padre também, tem algumas casas que o padre vai, não vai todo mundo. Mas vai buscar refúgio em algumas casas. Por quê? Buscar refúgio é o que Jesus fazia. Não só comer, mas partilhar aquilo que amamos e aquilo que vivenciamos nossa fé. Então Jesus sai da sinagoga e lá celebra-se o dia da criação e termina com uma comida à mesa como um bom judeu. Só que a matriarca da família que poderia cozinhar. E quem estava lá? A sogra de Pedro com febre. E se está com febre, ninguém pode ir à cozinha. Ninguém pode celebrar aquilo que celebramos na igreja, ou como celebrando na celebração da ouvir a palavra de Deus, não no templo, mas na sinagoga, em casa, termina em casa. Ao ir para casa, não tem. Então Jesus, ele chega, antes dele sair da sinagoga, vão pedir: mestre, a sogra de Pedro está doente, está com febre. Então alguém que vai pedir é alguém que intercede por nós. A oração de intercessão é muito importante. A Maria do Rosário fez até uma música: alguém rezando por mim. Você é fruto de muitas orações, até pessoas desconhecidas. Você é fruto de orações. E por isso que a maioria das vezes você diz assim: não sei como que eu estou de pé, eu não sei como eu levantei hoje. Fruto das orações. Intercessão. Graças a Deus, aqui em nossa paróquia tem orações todos os dias para você. Tem Santa Missa, tem terço, tem Quaresma de São Miguel, cenáculo de Nossa Senhora, 1000 Ave-Marias, 1000 Misericórdias. São essas mulheres e homens que sustentam os pilares da igreja com a oração contínua. Assim, lá no alto da cruz, nosso Senhor derramava o seu sangue continuamente,
rezando e intercedendo uns pelos outros. Ao pedir a Jesus, Jesus vai. Olha no leito que está a sogra de Pedro. Jesus rebaixa-se, toca. Um Deus tão grandioso, naquele leito de cama, é o toque de Deus. É o tocar de Deus. É a cura interior, como a gente sempre fala, de traumas. Aquilo que está nos deixando adoecer. Talvez é uma pessoa que está deixando você adoecer. Não querer levantar, não tenha disposição, não tenha ânimo. É uma pessoa que não faz você levantar daquele leito. A febre significa o pecado venial, ou pecado grave, que está ali, você já quase vai ficar doente. É um anticorpos do corpo, é o vírus da gripe. Aí o seu corpo vai lutar para combater aquele vírus invasor. Então vai dar um alerta para você, uma tosse, febre. Aí você toma remédio com potencial para excluir esse vírus. E assim a febre da sogra de Pedro é exatamente isso. É um pecado que ela tinha. E Jesus toca, ameaça o demônio. Nós estamos na Quaresma de São Miguel. Você reza, suplica. Você está batendo de frente com o demônio. Aí me lembro da passagem bíblica em que Jesus, lá os discípulos foram ameaçar um demônio. Aí o demônio disse assim: Jesus eu conheço, o Paulo também, mas vocês eu não conheço. Vai embora daqui. E o demônio deu um pega nos discípulos. Quando você entra para a batalha espiritual, é necessário vocês ameaçar o demônio, estar com as armas, confissão em dia, comunhão em dia, missa em dia, para atacar e ameaçar o demônio. Teve um dia em que um padre foi chamado para atendimento numa casa e lá houve uma manifestação demoníaca. Ele não estava preparado, foi ameaçar o demônio. O demônio disse: eu não vou sair. Você não tem um mandato para me sair, me tirar. Não vou sair, vou ficar aqui. Estar preparado para a batalha. Estar em dia com Nossa Senhora, com o terço, um dia com as coisas de Deus para atacar, ameaçar o demônio. Senão você sai de lá pior, escandalizado. Então, ali, lá na Capela Sistina, tem o dedo de Deus encostando assim em Adão. É esse toque de Deus que Deus toca em nós. Todas as vezes que rezamos, estamos em dia com a nossa fé, aí a gente afasta o demônio. A gente ameaça ele com a nossa santidade. Um dia, uma vez, São João Maria Vianney chamaram ele para uma pessoa que estava possuída. E tinha lá na França 2 padres rezando, já fazia algumas horas, quase 3 horas. E esses padres ameaçavam. São João Maria Vianney chegou no portão. No portão, o demônio já disse: eu vou embora. Mas estamos aqui já há 3, 4 horas, mas por que chegou? Quem chegou que você vai embora? Eu não suporto a santidade daquele homem.
O padre estava fazendo tudo certinho no ritual. Todas as orações do ritual. Mas chegou um que tinha santidade. Mas padre, eu estou rezando 10 novenas, 5 novenas, mas não acontece nada. Mas tem um outro ali fora que eu encontrei na padaria, que eu encontrei ali quando eu estava abastecendo o carro. Não vai na igreja, não doa dízimo, não faz nada, é um estrupiado. E ele conseguiu a graça que eu queria e ele conseguiu. Talvez falta você usar as armas adequadas para a batalha adequada. Usa as armas erradas para lutas que não precisa de tanto. Às vezes você precisa só amar com intensidade. Como a gente acabou de ouvir nos Salmos da Liturgia das Horas. Não é pela força, não é pelas belas palavras, não é pelo músculo do cavalo e do cavaleiro, mas é pela graça, e a gente ganha algumas coisas pela mansidão, que a gente quer ganhar as coisas na gritaria e na força. Jesus ameaça, recria. A sogra de Pedro começa a servir ao Senhor. O que é o servir? Fazer o Shabat, cear. Jesus toca na gente, Jesus nos cura, nos liberta. Para quê? Para servi-lo. Às vezes Ele não dá as coisas para você, porque você recebe, foge. E dá para alguém desconhecido, porque sabe que vai largar tudo e vai servi-lo. Lembre-se, Jesus toca nossa alma para poder servi-lo. Se você não o está servindo, é porque às vezes você só quer graça, mas não quer o dono da graça. Ofertemos.